Olá, queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos propôs. A minha oração é que Deus venha habitar, que você venha permitir que Deus venha habitar dentro da sua casa, amém? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a compartilhar a palavra do Senhor. É muito simples, é muito fácil para se inscrever e é MC Manaus, ativou ali o sininho, você já está apto a todo dia receber uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação. E a palavra que eu quero compartilhar hoje está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, que conta a história de um homem centurião. A importância que nós temos de ser batizado, né? Olha o que diz aqui. Atos capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas em prol do povo e de contínuo orava a Deus. Veja bem, esse homem não fazia parte do povo de Israel, no caso os judeus. Era um homem romano, italiano, centurião, que cuidava de muitos homens a seu serviço, a saber, soldados, né? Mas veja bem como a grandeza, a bondade de Deus se estendeu até esse homem. Esse homem orava, que a princípio a gente tem dizendo que ele era temente a Deus, que ele orava e fazia obras de caridade para outras pessoas. De repente, um certo dia, esse homem está orando. E no meio dessa oração, ele teve uma visão. Um anjo veio até ele e disse: Cornélio, a tua oração e as tuas ofertas que tu fazes ao povo foram ouvidas diante de Deus. Agora, porém, manda chamar a Pedro, que está assim, deu as características todas do lugar onde Pedro estava. Chama esse Pedro e ele vai te falar o que tu deves fazer. Esse homem não pensou duas vezes, chamou seus servos e orientou conforme o anjo tinha ordenado que ele fosse até em determinado lugar, 2 dias de viagem, chamar a Pedro. E quando Pedro veio ter com este homem, você pode ler a história em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do versículo 1 em diante, que conta a história desse homem. Quando Pedro veio, disse: olha, não é lícito para nós judeus estarmos juntos com quem não é judeu. Ou seja, com pessoas ímpias. Não é justo para nós. Mas como Deus também me deu uma visão, isso Pedro falando a ele, como Deus também me deu uma visão, ordenou também que eu viesse até aqui. E ele disse: Pedro, há 4 dias atrás eu também estava orando, e o Senhor em uma visão enviou um anjo, dizendo que tu viesse até aqui para nós ouvirmos o que você tinha a dizer para nós. Pedro disse: bom, eu não tenho outra coisa a não ser falar do testemunho de Jesus Cristo, que morreu, foi crucificado e depois ressuscitado. E nós somos testemunhas oculares que vimos e ouvimos e presenciamos tudo o que ele fazia, os milagres que acontecia. E nós somos encarregados de sair anunciando o que deveis fazer para que sejam salvos. Agora veja bem, o que eu quero dizer aqui para nós. No caso, um anjo já tinha falado com Cornélio, né? As pessoas às vezes usam um argumento: bom, se eu já recebi a visita de um anjo, eu não preciso mais receber visitação de homem algum. Pelo contrário, né? Pelo contrário, a função de anjos não foi evangelizar. A função de anjos não foi batizar ninguém. Essa função é para homens, né? Então, o anjo poderia ter batizado? Poderia, mas não foi a função para a qual ele foi determinado. O anjo poderia pregar o evangelho para Cornélio? Poderia, mas também não foi a função para a qual ele foi ordenado. Essa função ficou para quem é ser humano. Essa função ficou para nós que fomos chamados para esse determinado fim. Então Pedro chegou lá a Cornélio, começou a falar essas palavras com as qual eu falei aqui, dizendo que ele era testemunho de Jesus Cristo, que ele presenciou Jesus e viu, e depois que Jesus foi ressuscitado, apareceu a muitas outras testemunhas oculares.
Então a Bíblia diz que enquanto eles falavam, o Espírito Santo veio sobre eles e desceu sobre eles. Eles também foram envolvidos pelo poder do Espírito Santo. E Pedro disse, bom, agora só está faltando uma coisa. Só resta que vocês sejam batizados em nome de Jesus. Ou seja, a importância do batismo. Ele já tinha ouvido, aquele homem orava, aquele homem era temente a Deus. Aquele homem dava a esmola aos necessitados. Então, diante disso, a bondade de Deus se estendeu até ele, mandando um anjo. Mas faltava ainda uma coisa. Ainda faltava uma coisa, que era ouvir a palavra de Jesus, que é a verdade, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que liberta e por fim selar o batismo. Então Pedro disse, agora só resta vocês serem batizados em nome de Jesus. E eles disseram, nós aceitamos de todo o coração, nós queremos de todo o coração. E a Bíblia diz que Pedro mandou eles descerem até um determinado lugar, uma piscina, um tanque, alguma coisa assim, um açude. E eles foram batizados em nome de Jesus. O Espírito Santo veio sobre eles. E eles ficaram alegres. E depois pediram para que Pedro ficasse mais alguns dias com ele lá, ouvindo a palavra do testemunho de Jesus Cristo. Então, para você ver como é importante a gente também ser batizado e receber a palavra que cura, a palavra que liberta, que é da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa era a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação. Fique com Deus, fique na paz do Senhor, abra seu coração para que Deus venha fazer morada permanente. Em nome de Jesus. Amém?